Eu quero saber qual o conselho mais valioso que você daria para quem está começando agora. E o simples funciona. Esse é o meu lema: o simples funciona e o complicado já fala o nome, né? Compliquem. Um dos professores principais da minha carreira como barbeiro foi o Gilvan. Eu passava horas e horas vendo, horas nem precisava de uma hora, em 23 minutos eu já via 23 aulas lá, porque ele cortava o cabelo tigelinha em menos de um minuto ali no Reels, e eu levava 40, 50 minutos, eu falava, como é que pode, cara? O fade, pra mim, quando falo em tempo, a melhor forma de ganhar tempo no fade é não ter pressa. Quando você tem muita pressa no movimento rápido, você vai e volta. Tudo que faz você ir e voltar vai fazer você perder tempo. Essa é a minha visão. Vocês já viram que o episódio de hoje do BDV Cast, a gente não tá pra brincadeira, trouxemos aqui um cara que a barbearia me abençoou, que eu posso estar chamando de irmão, graças à barbearia, e você vai poder entender agora, escancarado, que o simples, muito bem feito, pode funcionar, pode transformar a sua vida através dessa nossa profissão tão abençoada. Mas antes de começar esse enxurrado de conteúdo de muito valor, já se inscreve no canal, porque isso vai incentivar muito a gente continuar compartilhando conteúdo para você que é um barbeiro de visão. Leva nem 23 segundos para você fazer isso, não, leva 3 segundos, até menos do que isso. Então, contando agora, 1, 2, 3, se inscreve, vai. Se inscreveu? Agora curte, que isso também vai incentivar, porque vai que o próximo vídeo, que é justamente o vídeo que você precisa assistir, não aparece para você por você não estar inscrito. Então não vacila não, BDV. Vamos ao convidado de hoje, que é ele, ninguém menos do que o cara que é referência lá no Espírito Santo e Brasil afora. Excepcionalmente hoje, temos aqui plateia, inclusive. Gilvan Silva! Beleza. Que honra, meu amigo. Muito feliz de estar aqui hoje, poder passar um pouco da minha trajetória, né, que realmente para mim, desde o meu início no ramo da barbearia, foi isso que eu trouxe para mim, que o simples funcione, fazendo o simples eu vou crescendo cada vez mais. Vai ser muito bom estar dividindo isso com todos vocês aqui. Que da hora! Vocês viram que a bochechinha dele começa a ficar vermelha? Já vai se acostumando, gente. Não, Olha, porque quem é a plateia? Nada menos do que a digníssima do Gilvan, a minha digníssima. O próximo convidado, eu não vou falar aqui, senão vai cortar o barato, né? O próximo convidado também já tá aqui na sequência. Então, assim, gente, a gente não tá pra brincadeira. Vamos já começar o conteúdo aqui, porque isso aqui vai ser um bate-papo entre profissionais de visão, profissionais que já alcançaram algum resultado que um dia eu tenho certeza que você quer ter. Então, separei algumas perguntas aqui, mas assim, o que eu senti no coração, pode soltar aí. O legal é que a gente é amigo, né? Então, eu imagino que você não vai, não, vai ser um né? prazer imenso estar passando aí todo o conteúdo para a galera. Inclusive, ó, esse vídeo aqui é patrocínio do App Barber, que o Gilvan também é embaixador do App Barber. Tem lá nas suas unidades, que hoje não é só uma, não são só duas. São 3 unidades da barbearia Gilvan Silva. E eu falo para vocês, você que tem dificuldade aí na gestão financeira, gente, quando eu coloquei o APB Barber há 6 anos atrás dentro da barbearia Gilvan Silva, eu tinha muita dificuldade na gestão e muita coisa ali no financeiro mesmo. E só de colocar o app, o suporte deles é muito bom, né, Bruno? O Sim, suporte deles é perfeito, ajuda acho que é um muito, dos que mais eles se destacam, além de ser completo, né, para quem trabalha com. Você trabalha com pacote lá também, né? pacote Ele também. trabalha com agendamento, com assinatura, e ele tem um suporte que é invejável. Não vou falar que assim, que é espontâneo mesmo segundo, mas tem hora que é no mesmo minuto, sempre tem alguém de prontidão para te responder. Sempre tem vários vídeos ali ensinando, então com certeza vai ajudar bastante. Você que quer sair da ordem de chegada para o horário marcado, esse aplicativo é para você. Para você que quer continuar na ordem de chegada, você também tem que ter todos os dados da barbearia, então esse app também é para você. É fundamental. Barbeiro de visão, seja colaborador, seja proprietário, tem que ter App Barber. É o melhor sistema do Brasil disparado. Mas o que eu quero saber aqui, Gilvan, muita gente conhece a técnica GS. Muita gente conhece o Gilvan barbeiro. Mas pouca gente conhece esse seu lado empresário, né? São 3 unidades. São quanto tempo de profissão? São 19 anos de profissão, indo para 20 anos já. Chegando, acho que falta 2 mesinhos, né? 20 anos anos. de profissão. Ó, quem não sabe, o Gilvan tá aí, ó, no auge dos seus 48 anos, com 20 já de profissão. 37 anos bem vivido. 37 anos. Tá bom. Tá bom. Tirando que rodou muito sem óleo, né? Mas tá bom. Então, eu queria saber a sua opinião aqui, Gilvan. Vamos para a primeira pergunta. Eu quero saber qual o conselho mais valioso que você daria para quem tá começando agora na barbearia? E o simples funciona. Esse é o meu lema: o simples funciona e o complicado já fala o nome, né? Complica. Então,
se você vai começar agora com o corte ali mesmo, primeira coisa é facilitar a sua técnica, facilitar o seu dia a dia ao máximo ali, saber que o cliente ele está ali, ele não sabe qual técnica você está utilizando, ele não sabe qual pente você está utilizando, ele não sabe se você está dividindo ou não o cabelo, não sabe qual divisão você está utilizando, que ele quer ser muito bem atendido e que você entregue ótimos resultados. Então, se você vai começar hoje no ramo ali cortando mesmo, é isso que eu indico. Você vai começar hoje na barbearia, montando a sua unidade, que coloca estratégias simples e aplicáveis. E se você quiser alguma indicação, tá aqui. Ele fala de indicação, sim, porque eu me identifico muito com a questão que ele fala que o simples funciona, porque a 23, ela realmente é um conjunto de simples, muito bem feito, de coisas óbvias, só que são várias coisas óbvias que muita gente ignora. Eu falo aqui para os mentorados que às vezes falta a gente fazer mais daquilo que a gente sabe que tem que fazer. Às vezes é cuidar bem da sua fachada, cuidar bem da sua equipe, ter um bom processo de contratação, ter um bom sistema de gestão, analisar direito os seus indicadores, tomar decisões com base em dados. São coisas que são óbvias, que você já sabe que você precisa fazer, mas negligencia. E eu vejo que na área de corte eu me identifico muito porque durante 4 anos e meio eu tive ali atrás da cadeira, cortando o cabelo também. E eu, sim, um dos professores principais da minha carreira como barbeiro foi o Gilvan. Eu passava horas e horas vendo ali, horas nem precisava de 1 hora, em 23 minutos eu já via 23 aulas lá, porque ele cortava o cabelo tigelinha, em menos de 1 minuto ali no Reels, e eu levava 40, 50 minutos, eu falava, como é que pode, cara? Então, assim, eu queria saber, João, da onde que veio essa técnica GS, cara? Então, a técnica GS, tudo começou comigo vendo os profissionais da área feminina fazendo os cortes ali, né, aqueles cabelos compridos, e na hora que eles usavam o point cut, né, que eu não usava a ponta da tesoura, eu via que quando secava o cabelo, a franja, na hora que jogava, a franja se encaixava. Eu falei, isso no cabelinho infantil liso vai ficar muito bom, o cabelo vai se encaixar, só que é lógico, a gente não sabia como, né? E aí eu acho que vem grande parte da minha trajetória, as coisas que eu fiz foi muito na coragem. Eu acho que a primeira coragem que eu tive foi isso. Foi ficar 6 meses errando esses cabelinhos lisinhos, acreditando em uma técnica sem saber se ia dar certo e quando ia dar certo. Mas foi 6 meses fazendo, não ficava legal, ia com a tesoura normal, até que com 6 meses eu consegui entregar o primeiro resultado. E aí depois foi só replicar para os outros cortes, né? E isso com 3 anos de profissão, e tem 17 anos depois. Eu utilizo as mesmas técnicas, entregando os mesmos resultados dentro da barbearia de Van Silva, os profissionais usando as mesmas técnicas, né? Chegando em resultados diferentes ali, usando a mesma técnica. Então, acho que eu tenho para mim que sempre facilitar o dia a dia é muito mais, deixar ele mais objetivo, é muito melhor até para repetir os processos ali dentro da barbearia, para os outros colaboradores ali, né? Uhum. Isso tem ajudado muita gente dentro da barbearia de Van Silva. E assim, é de cair o queixo, gente. Quando a gente vê ele cortando o cabelo, é assim, um tapa na cara, porque a gente pensa, meu, é isso, dá o mesmo resultado do que algumas técnicas um pouco mais, que aparentemente são mais, na prática são mais complexas, demora um pouco mais. E eu sempre fui um cara muito objetivo, eu gostei sempre muito do simples bem feito, porque quanto mais simples, mais replicável é, mais escalável é. Quanto mais específico é um procedimento, por exemplo, hoje na 23 nós temos 50 profissionais barbeiros. Você tá com quantos profissionais barbeiros? Nós estamos com 18. 18. 18 e a gente está contratando mais dois agora. 18. Bom, a gente tem 50. Eu vou te falar, é muito mais desafiador, eu diria assim, não sei nem se é possível, ter 50 visagistas. Ter 50 profissionais técnicos especialistas em nanopigmentação de barba, em platinado, por mais que você também é uma área que você domina muito, que também é de cair o queixo, ele também faz muito bem, mas a gente sabe que exige um pouco mais de empenho do profissional, então quanto mais específico, menos escalável, por isso que eu sou fãzaço de você, por isso que você tem o resultado que você tem, porque eu imagino também que você deve ter tido muita dificuldade com as novas técnicas, com as novas ondas, porque sempre que vem uma nova onda, assim, poxa, agora tem que fazer recessão alta, média, baixa, mecha guia central, ângulo de 45 graus, você já se sentiu assim, meio que, eu tenho que mudar minha forma de cortar. Você já se sentiu preso a isso ou não? Isso aconteceu uma vez comigo, que inclusive eu já tinha feito academia para aprender divisões e tudo mais, mas para melhorar a técnica GS, né? Eu tinha vontade de melhorar a técnica em alguns locais ali, principalmente entendendo a altura ali dos ângulos, tudo certinho. E
teve um momento, na época não existia Instagram ainda, era só o Facebook, aí tinha um grupo lá que chamava Barbeiros Brasil, alguma coisa Nossa, esses assim. grupos, eu ficava marcando, nunca tive um repost. Ainda bem, né? Que vai que eu vou pra essa área do Vai corte e ia dar para tudo essa errado. área. Então eu postava muitos vídeos ali, fazia ao vivo e tudo mais. E aí uma vez eu tinha já feito essa academia de divisões, né? E eu tinha começado a educar. E aí eu pensei bem assim, eu vou educar. E eu tinha sempre isso na minha mente. Será que um dia eu vou subir no palco com outras grandes referências? Sim, Ensinando uma coisa que ninguém ensina. Hoje tem outras pessoas que falam também, outros educadores, que falam do dia a dia ali na barbearia, mas naquela sim. época eu não tinha. Então era só eu falando aquilo. Eu falei, nunca vou conseguir subir no palco com algum educador. Até que um dia, mas mesmo assim eu ia, quem acreditava muito em mim está aqui do lado, é minha esposa. Inclusive, se hoje eu estou aqui onde eu estou, se eu ainda ensino a técnica GS, foi porque um dia eu cheguei dentro da barbearia e por quê? Antes deixa eu falar, né? Eu em cima de um vídeo desse que eu postei, aí foi um educador, não é muito conhecido, né? Mas ele foi lá, eu já sabia que ele já Pode educava falar, mais a tempo gente que eu. precisa de polêmica aqui. Não, Pode vamos sem falar, nome, não. vamos sem nome. Começa com que letra? Não? Começa com G. Ah, Aí, aí ele foi lá e comentou em cima de um vídeo ao vivo que eu fiz, usando a técnica GS no cabelo lisinho infantil, colocou aquelas carinhas de risos, né? E zombando da técnica. E aquilo ali mexeu muito comigo, porque era algo que eu já tinha comigo, que nenhum educador um dia ia subir no palco junto comigo falando uma coisa que não tinha nada a ver com deles, né? As divisões, tal, isso, aquilo, e eu acho que nenhuma técnica é errada. Mas como todo mundo falava da mesma coisa, e eu somente falando só eu falando de algo diferente, eu Uhum. achava que isso poderia dar algum problema lá na frente, né? Não, várias pessoas não querer subir no palco. Até que eu cheguei, quando eu vi aquilo ali, cheguei na barbearia, eu fiz uma divisão no cabelo e ia começar a usar as divisões, porque eu não queria parar de educar. E eu ia Uhum. começar a usar as divisões no meu dia a dia. Aí a digníssima ali, minha esposa, chegou. Na hora que ela entrou na barbearia, ela viu a divisão, simplesmente ela me chamou lá dentro. O que você está fazendo? Eu falei, não, agora eu só vou cortar assim. Agora para mim é divisão, porque senão eu nunca vou subir no palco com outras referências, tal, é isso que eu quero. Então, ela foi lá e falou comigo: você vai voltar agora, você vai partir aquele cabelo no meio e vai usar a sua técnica, e você vai subir no palco com todo mundo utilizando a sua técnica. Aí começou a falar bem da técnica, e aí eu voltei lá, fiz isso, a gente foi junto. Para quem não sabe, meus 3 primeiros cursos foi ela que vendeu os cursos, não pelo Instagram, ela ia nas barbearias vender o Caramba. curso. E vendia muito? Logo de Vendia cara? muito, muito, muito. Assim, 8 por turma, assim, né? A R$ 90. Dava nem para pagar o coffee break, mas se esforçava muito para isso acontecer, para ter aquela quantidade de pessoas lá, né? Então sou muito grato por tudo que ela fez até hoje na nossa carreira, assim, por tudo que ela tem feito. É padrão. Mas O BDV aí que tem a sua digníssima, cara. Você, quem tem entende o poder que uma mulher tem na cabeça do homem, tanto de elevar muito ele, quanto de afundar também. Tem que ser a mulher certa. E aí, quando você achou a mulher certa, cara, já era, cara. Só se preocupa com todo o resto. Qual é a profissão que você vai seguir? Porque a gente, acho que não é à toa que a gente é amigo também. As duas ali, então, também, meu Deus do céu, parecem irmãs. A Bruna, ela, quem não sabe o nome da digníssima é Bruna, tá bom? Bruna também, fica fácil. O nome dela não é digníssima. Cara, ela não tem amiga tão assim, tão íntima, tão que bateu tanto aqui em São Paulo, ela não tem tanto quanto a Thalita, que é a digníssima do Gilvan. Então, essas mulheres realmente é do mesmo jeito aqui na 23. Cara, se não fosse a minha também, teria 10% do que tem hoje. E se você não tem a sua, bora correr atrás da sua, tá? Primeira missão. e acreditar nelas, Acreditar, porque pensa, para ele ter 17 anos com a mesma técnica, imagina quanto ele não poderia ter se distraído. Eu falo pra turma que pode te destruir é o que pode te distrair. Então, você quase se distraiu, chegou lá, ela te colocou no trilho de novo, e eu vejo que hoje acontece muito no nosso segmento da galera querer dificultar as coisas. Querer dificultar, e o nosso segmento é simples, cara. Eu vejo que a galera às vezes se perde em, em querer inventar roda. Então, assim, admiro muito o que você tem feito. E agora você também é um especialista na arte das vendas. Além de dominar o platinado, além da técnica GS, você é um cara que tem falado bastante sobre o ticket médio. Eu queria saber que você sempre fala da GS Line também.
Cara, quem não sabe, esse cara é multi-empresário. Ele, além de falar muito bem de vendas, tem que ter um bom produto para vender, além das técnicas. E você hoje tem multinegócio. Que é GS Line? Que você fala tanto nos seus stories? Então, GS Line é uma marca que eu e Thalita, a gente criou, não porque a gente pensou, a gente nunca chegou, olha que interessante, a gente nunca chegou a pensar em ter uma marca de produtos, mas eu acho que Aham. isso é uma das coisas que vem acontecendo com a gente, é ter coragem e correr atrás para fazer acontecer. Então eu dava o curso online, ministrava o curso online de platinado, e aí eu pegava esse produto de uma marca lá do estado e a gente pegava esse produto e vendia. E Uhum. o preço que a gente, sem ganhar nenhum real, só para os alunos ter o mesmo produto que a gente tinha dentro da barbearia de Ivan Silva e que eu sei que os platinados têm muita técnica, eu utilizo, mas 90% é o produto. Né? Uhum. O produto que vai deixar o cabelo macio, o produto que vai deixar o cabelo saudável. Então a gente pegava e sem ganhar nada, só pegava e repassava para os alunos. Até que um dia eu cheguei lá na empresa e a resposta que eu tive é que a empresa cresceu muito mais e eles não tinham não ia só terceirizar agora. Eles Uhum. não ia mais fabricar para eles mesmos ali o produto. E Uhum. aí eu olhei para ela, olhou para mim e agora Uhum. vamos fazer o nosso. E aí a gente correu atrás para estar montando a GS Line. Só para você ter uma ideia, só para vocês terem uma ideia como que não é fácil. A gente tinha acabado de comprar um terreno de mais de 600 mil reais, Eita. pagando prestação de 15 mil. A gente estava com um carro de mais de 200 mil. A gente simplesmente perdeu o terreno. A gente falou, vamos parar de pagar o terreno. A gente vendeu o carro. A Meu gente Deus. correu atrás, investiu muito no GS Line. E como já tinha entrado 200 alunos no curso online, naquele ali que ia ter acesso aos mesmos produtos que o nosso, né, que a gente utilizava ali no dia a dia, Uhum. e o que, que a gente teve que fazer? Uma correria danada ali, e acabou que quem pagava R$ 300 no kit de platinado com a gente, na Uhum. época, a gente gastava 450 até chegar nele. Só para a gente cumprir com a nossa demanda ali, com tudo que a gente imaginava, com tudo que a gente imaginava que a marca ia ser grande por tudo que ela era, né? E Aham. depois disso a gente foi aumentando ainda mais, a cada ano a gente quer melhorar o produto, quer melhorar a qualidade dos Não, a produtos. gente percebe. Aqui a gente revende na 23. Cara, quem usa GS Line, cara, é incrível. Já era, eles só usam GS Line. Tanto profissional barbeiro, quando a gente pega os produtos de platinado, é muito diferente porque a gente percebe a saúde do cabelo. Eu, assim, quando eu tava prestes a sair da operação, eu peguei e fiz um treinamento de platinado, e a gente pegou todos os produtos ali da GS, fizemos treinamento interno aqui da 23 com os produtos da GS, e, cara, é nítido a gente fez teste com outros produtos também, é nítido a qualidade que fica, parece que o cabelo fica melhor depois do platinado do que antes. E tanto para tratamento em casa também, hoje a gente tem o shampoo matizador, a gente tem o mentolado, hidratação é muito bom. A gente usa a hidratação da 23, é da GS. E, cara, parabéns, porque a gente sabe o que que é. A gente tem a linha de produtos própria da 23 também, mas é só interno para o grupo da 23. E a gente sabe o desafio que é você vender Brasil afora, tem que ter um produto de qualidade, não é brincadeira. E tem que ter habilidade empreendedora também. Então tem muitos donos de barbearia aqui, tem muitos empresários, e quem pensa que esse cara aqui é só barbeiro, não. Por isso que é um barbeiro de visão. Só trago aqui quem realmente se destaca. E muito legal ver a qualidade da GS que vocês construíram, ver que ela não começou gigante. Quem nasce grande é monstro. Então, muito legal saber a história dela. Tem quantos anos a GS? Tem 4 anos agora. Quatro Fiz anos. 4 anos de S-Line, inclusive já aproveitar e fazer uma propaganda aqui. Estamos lançando agora pomada, leave-in, é, shampoo de barba, balme e mais alguns outros ainda para ser a linha mais completa da barbearia e com um grande diferencial. Pode falar? Pô, deve falar, que eu tô curioso aqui também. Grande diferencial. A 23 A aqui. gente trabalha com o produto da GS-Line, é um produto premium, e por isso Aham. que a gente trabalha somente pela internet, para a gente ter preço para as barbearias realmente conseguir fazer uma grana legal ali por cima, sem passar pela distribuição, né? Então, por mais às vezes tem que pagar um frete aqui, pode ter certeza, se esse produto vai chegar muito mais em conta para você do que se tivesse que passar por um distribuidor, depois um vendedor até chegar ali na sua barbearia. Isso é uma estratégia da Growth Suplementos, né? Eles não revendem em lojas, não tem distribuição, é sempre direto da fábrica. E anima demais isso aí, porque, cara, eu já vi a qualidade dos produtos para platinado, para hidratação.
Cara, saber que vai ter a linha completa, eu não tenho dúvida que vai ser sucesso, mano. Que da hora. E E tem previsão já pra lançar, não? dentro de uns 20 dias já está lançando aí. E quando se fala em vendas, o que faz vender da barbearia é ter margem para jogar com a equipe ali, para a equipe Uhum, ganhar. Então, a primeira coisa é ter uma boa margem. Então, uhum. trabalhando dessa forma, consegue ter preço de produtos prêmios ali mesmo, comprando no preço muito bom. Acho que esse é o grande diferencial. Boa. Margem e quantidade de produtos também. Porque tem uma coisa na 23 assim que a gente teve durante quase 3 anos, que a gente só vendia pomada modeladora, pomada mate, pomada em pó e só. Como a gente queria ter uma linha própria, a gente falou, não, só vai ter mais itens quando a gente tiver linha própria. E nunca acontecia porque não é um investimento barato para você fazer bem feito. São várias regulamentações com a Anvisa, enfim, é uma enxurrada de burocracias que a gente só vingou mesmo quando a gente pegou produtos da AGS, colocamos outros itens, colocamos escova de cricket mesmo para aquela Sim, sim. para vender, e a gente viu que a quantidade de produtos influenciou muito o nosso faturamento. Começou a vender muito, porque às vezes o barbeiro ele já vendeu aquela pomada mês passado, o cliente não quer comprar de novo. Então, as barbearias eu vejo que pecam muito ainda por ter poucas opções de produto para o cliente. E o que é muito legal também, o respeito às barbearias, aos barbeiros que precisam ter margem. O cliente ele não acha fácil na internet. Isso para mim é muito legal. Porque é ruim, a gente como dono, a gente coloca lá um produto que o cliente facilmente coloca na internet e encontra um valor um pouco mais barato, porque Vendendo para o alguém teve o consumidor poder de final. barganha e comprou mais quantidade. Ou, sei lá, quis não ter margem nenhuma quase ali. Então, vocês não vão ter na internet. Não, não, é somente para a barbearia. Somente Tá, para o consumidor final nosso é a barbearia em si. sim. Então, esse é um grande diferencial. Esse foi um jogo que eu fiz na barbearia de Van Silva no primeiro dia de barbearia. Primeiro dia de barbearia de Van Silva, eu procurei uma marca que é onde não tinha na internet para mim fazer esse mesmo jogo. E eu, com uma barbearia, 4 cadeiras, eu tive que comprar nada menos, nada mais do que 14 mil reais de produto para mim ser um distribuidor ali naquela região daquele produto que ele não tinha na internet, era difícil de achar, Uhum. tal, somente para mim, porque eu acreditava nas vendas dentro da barbearia, eu sabia que ele ia ser o diferencial, que ele ia fazer os colaboradores ganharem cada vez mais. Então a gente fez esse investimento no início, deixou até de fazer algumas coisas dentro da barbearia ali, né, para a gente investir depois, para a gente poder ter essa quantidade de produtos ali dentro da barbearia e poder ter o principal, que é a margem. Muito bom. A margem é fundamental. De trabalhar sem margem não tem, é loucura. E pior que tem gente que trabalha. Ah, não, quero só ter a pomadinha aqui, tudo inha. Cara, é uma pomada, cara, é um produto. Tem seu valor. Então, muito legal. Agora eu queria saber como vender isso. Qual que você acha que é a maior dificuldade ou o maior erro que os barbeiros cometem na hora de executar uma venda? Porque barbeiro, vou te falar, culturalmente, barbeiro é ruim de venda de produto, cara. Eu não sei o que acontece. A gente tem que treinar incansavelmente o time para assim, do time de 10, eu vejo, e incluo na 23 mesmo, uns 40% performam de vender acima de 50 produtos. O restante fica ali em 15 produtos. Essa é a realidade da 23 hoje. A gente está treinando cada vez mais, trazendo treinamentos, incentivos, mas eu vejo que é cultural, pelos mentorados que vêm aqui, a dificuldade na venda. Qual que você acha que é a maior dificuldade ou o maior erro que os barbeiros cometem na hora de fazer a venda na cadeira? Para mim, eu vou colocar dois erros: um do dono e outro do colaborador, porque tem muito dono que, dependendo da minha resposta aqui, vai falar: eu não sei o que eu faço com esses meninos aqui, esses caras não querem nada com nada, mas muitas das vezes o erro é dele, que é exatamente o que você falou: ter uma linha completa. Não tem como você cobrar do colaborador vender muito se ele tem pouco. Não tem como ele vender uma pomada que dura 4 meses e só aquela pomada ali para todo mundo não vai ter muitas vendas nunca. Então, cada cliente tem necessidade de algo diferente. Então, tendo uma linha completa, aí vem o maior erro do colaborador, que é, para mim, literalmente, é não transmitir confiança. O cliente já confia em você a partir do momento que senta na sua cadeira para cortar com você. Agora, para ele comprar produto de você ali, falta aquela entrega, que aí entra em tudo. A confiança do cliente você não ganha somente na hora que você fala bem do produto, você fala alguma coisa do produto. Não, é na hora que o cliente entra na barbearia. Se o cliente entrou na barbearia, na hora que você vai atender ele, você falou com ele ali com cara mais fechada: boa Uhum. tarde, pode vir aqui que eu vou estar te atendendo, você já perdeu um ponto. Ele já está vendo não está vendo um profissional ali, ele está vendo alguém nervoso ali, alguém ali que está literalmente com
não priorizando ele no momento, né? Então senta na cadeira dele, aí chega ali também, na hora de abordar ali, perguntar sobre o corte, aí pergunta meio para baixo, não transmite energia, é muito mais difícil sair venda, né? Ou se sair venda, vem compra uma pomadinha ali, não vai sair venda em escala ali, 3, 4 produtos, porque o que vai vender muito é literalmente você resolver todos os problemas de cada cliente. Então você transmitir confiança na hora que o cliente entra, enquanto ele está na cadeira, e depois você procura a necessidade de cada um ali, é muito mais fácil de estar vendendo, né? E para quem tem vergonha ali de oferecer para o cliente, né, a gente tem umas coisas lá na barbearia de Van Silva que é literalmente não ouvir não de praticamente quase ninguém, porque aí na hora que a gente vai vender, a gente nunca pergunta para o cliente se ele vai levar. Então quem é tímido, quem tem vergonha, não vende por causa disso, é só pegar o produto aqui e falar, então, a pomada que eu falei é essa daqui, tá? Aí coloca ela na frente dele ali e deixa ali. Vai fazer a barba. Na hora que você está fazendo a barba, procurando necessidade da barba, você vai fazer a mesma coisa. Vai estar falando sobre o produto, né? Tudo certinho. E depois você vai estar colocando o produto ali também. E aí você vai esperar ele falar. Na hora que você tirar a capa do corte, terminou, o cliente levantou, já é normal. Ele vai olhar para o produto aqui. Eu vou levar aqueles produtos ali. Ou eu vou levar os produtos de barba. Ou eu vou levar a pomada. Você que tem vergonha, você nunca vai ouvir um não. Né? Então esse eu acho que é o grande diferencial da gente, que faz a gente estar vendendo mais de 600 produtos dentro da barbearia de Van Silva com margem. E com muita margem. Eu né? já fui lá treinar o Gilvan. A gente se conheceu assim. Foi trocando ideia pelo Instagram. Aí você me chamou lá pra trocar ideia com a sua equipe, pra treinar a gente lá, passar toda a gestão. E eu tive aonde conhecer você, não sei nem quanto tempo foi isso. Faz uns 2, 3 anos já? Acho que tem, 2 anos, fez 2 anos em maio. 2 anos e maio que eu fui lá e eu vi o quanto de margem ele tem. Ele vende o produto aqui uns 50% mais caro do que eu vendo aqui na 23. E olha que o corte dele lá no tempo que eu fui lá era R$ 35. Pode falar a margem que você vendia lá, as pomadas? Melhor não. Melhor não, né? Que teve inflação, mudou tudo. Mas é muito bom a margem. E acaba que ele vendia muito. Vender quantos? 600 produtos? Mais de 600 produtos mensais a gente vendendo na barbearia de Van Silva. É muita coisa. E assim, um plus para essa sua técnica. Aqui na 23, a gente deixa na bancada o preço do produto. Ou seja, assim que você só demonstra, ensina para o cliente como usar e coloca na bancada, o cliente já vê o preço ali. É lógico se o preço for atrativo, né? Se o preço você colocar a margem muito lá em cima, também talvez não funcione tão bem. Mas aqui funciona muito bem ser bem transparente com o cliente. E assim você coloca ele ali. O barbeiro não precisa falar o preço. Mas assim, o que você falou, atendimento é energia, cara. Sim, aí só para resumir, quando o cliente chega, não falou nada ali que vai levar nem nada, a gente também não é de ferro, né? Vai até chegar na recepção, a gente vai esperando. Fala, pede, fala que vai levar. Aí se ele não falar, ali você vai perguntar. E os produtos? Vamos estar levando os produtos para estar cuidando da barba certinho? Vamos estar levando o produto para cuidar do cabelo? Aí você vai falar exatamente sobre aqueles produtos que estavam ali. Porque imagina só, se você não faz isso, aí você vai lá e oferece a primeira pomada. Aí vamos levar, você vai lá e separa para ele. Depois você oferece o shampoo. Aí faz a mesma coisa. Fala ali, pergunta aí, vamos levar, tal. E depois quando você estiver fazendo a barba, ele já vai falar, qual é esse cara? Quer me vender a barbearia toda? Não, então a gente não quer vender nada para o cliente. A gente só quer mostrar o que ele precisa e colocar com a embalagem de frente para ele. E automaticamente ele vende leva 8 produtos, 10 produtos e sim, ele precisa. Tá? Então ele precisa de hidratar o cabelo, então ele precisa de shampoo, às vezes pós-químico, né? Que é às vezes um shampoo contra oleosidade, por isso que tem que ter uma rama completa ali de produto. Não dá para você ter, por exemplo, um shampoo. Aí você não resolve o problema de todo mundo. Né? Você resolve o problema de alguns. E os outros você acaba atrapalhando. Você usa um shampoo contra oleosidade, quem já tem o cabelo mais seco mesmo, você só vai atrapalhar. Então ele compra uma vez e não compra nunca mais. Só quem compra uma vez de você, ele tem que comprar sempre. Por isso que o produto tem que ser de qualidade. E aí fica a dica, GS Line. GS Line. Pode usar GS Line. E realmente eu comprovo a qualidade. E esse assunto é tão pertinente, é tão bom, que nós vamos gravar. Talvez depende do dia que você está vendo esse vídeo, já tem aqui no canal Geração BDV um Case Master, que é como fosse o conselho lá do Flávio Augusto, com o tema e outro convidado além do Gilvan, que logo vocês vão saber quem abordando apenas o tema ticket médio. As melhores estratégias, guarda que daqui a pouco a gente já vai gravar, para você passar para toda a sua equipe vender também mais de 600 produtos por mês, como ele faz lá
Gilvan Silva Barbearia. Então, vamos guardar o Ticket Médio para lá. Vamos guardar. Para o próximo episódio do Case Master. E eu queria saber, uma coisa que você faz muito lá que eu vi. É de verdade. Uma hora que eu passei lá na barbearia do Gilvan, eu vi umas 6, 7 crianças passarem por lá. É de verdade aqueles cabelos. Eu nunca vi tanto cabelo tigelinha em um curto espaço de tempo dentro de uma barbearia. E eu vejo que você... Cara, tem uma equipe. O mais legal é que não era ele que estava cortando. Ele estava ali, a gente estava conhecendo as unidades. E eu queria saber o que você fez para treinar e criar gosto nos seus barbeiros de atender criança. Porque eu vejo que também é uma cultura negativa de muitos barbeiros não gostarem de atender criança. O que você fez para eles gostarem então? Porque eles gostam, você replicou o que você faz. Na verdade, todo mundo, depois que aprende a fazer alguma coisa, começa a gostar daquilo ali. Quando a pessoa tem dificuldade naquilo ali, ela fica com receio, começa a botar defeito naquilo. Uhum. Quantas vezes pessoas a gente vê falando, criança é isso, criança não é nada de ruim, criança é coisa boa, e até demais. Não é nós que são adultos, que são velhos. A criança é bom demais. A questão é que quando você usa técnicas objetivas, facilita demais o dia a dia do barbeiro ali e ele consegue entregar com mais facilidade. E quando a gente mostra ali que o corte infantil, a importância dele, aí eles compram mais a ideia ainda. De início, enquanto eles não estão conseguindo entregar o mesmo resultado ali e tudo mais, pode ser que eles fiquem meio travado, né? Até porque muita gente não gosta de cortar cabelo de criança porque fica com vergonha dos pais ali do lado, por se não ficar legal. Então, quando ele tem confiança e entrega um ótimo resultado, eles vão gostar. E ainda mais que eu tenho uma coisa comigo dentro da barbearia de Gilvan Silva que eu passo muito para minha equipe. A gente precisa de tudo dentro da barbearia. Não adianta falar, o corte na tesoura é melhor que é mais rápido. O fade é melhor porque tem isso. O corte infantil é melhor por causa disso. Não, o fade é muito importante para as barbearias porque ele traz recorrência. Uhum. Sem recorrência, a barbearia não vai para frente. Hoje a gente vê quantas pessoas falando, tem que acabar com o fade, vai acabar. Se o fade acabar, acaba junto mais de 50% das barbearias porque a recorrência acabou. As pessoas vão começar a ir 45 dias na barbearia, cada 45 dias, que é a frequência mais ou menos de quem corta na tesoura, ou até mais que isso. Aí se você pega o corte na tesoura, você ganha no tempo, que o tempo é mais rápido o corte. E quando você usa técnicas objetivas, o corte infantil, ele é tão rápido ou até mais rápido do que o corte na tesoura. E no lado financeiro, a equipe já vê a diferença. Na hora que senta uma criança ali, eles sabem que é possível fazer em 12 minutos, 13 minutos, né? Às vezes, dependendo da criança... É muito mais rápido. Né? O primeiro corte é feito em 7 minutos, 8 minutos. Então, entra aquilo. O quanto é possível fazer dentro de uma hora? Né? Se 2 cortes da R$40 faz 80, se for possível colocar 2 crianças ali mais um, você vai estar fazendo 120. Se for possível estar fazendo 5 crianças ali, porque eu já fiz, entendeu? 5 crianças, 6 crianças ali dentro de uma hora. Eu via seus vídeos, no tempo que eu cortava era meio-dia, na hora do almoço, eu vendo lá, curtindo meu almoço de boa, comendo lanche, que almoço de sábado no barbeiro é lanche, e aí eu fui ver você lá, meio-dia você já tinha cortado, você postava lá, já fiz 28 serviços. Tá zoando. Fiz 5 aqui? É objetividade. Quando você trabalha de forma objetiva, a gente consegue entregar os resultados. Pessoal, esse evento aqui, por exemplo, né, o podcast que está sendo gravado um dia depois da mentoria. Bruno, que eu estava como aluno. E é exatamente o que você passou. Eu já fui em outras mentorias onde eu não conseguia entender muita coisa, principalmente estava até falando com você antes, contador. Né? Então aqui eu consegui entender tudo porque foi passado de forma simplificada pelo contador, por tudo, todo mundo que apresentou tudo certinho. Então é assim, quando é passado de forma simplificada, você consegue colocar dentro do seu negócio e fazer as coisas funcionar. Tanto a gente quando vai passar para a equipe também. Quando você passa para ele de forma simplificada, passa um caminho legal para eles ali e mostra como vão chegar no resultado, né? Eles vão comprar a ideia e mostrar simplesmente vender para eles o que eles vão ter fazendo aquilo ali. E se for verdade, quando você fala, se você atender mais crianças, você vai ter mais clientes, você vai conseguir trazer os pais dela para cortar com você, você vai conseguir ganhar mais ali no tempo, e aí depois de 3 meses eles veem isso tudo funcionando, eles aumentando o salário deles por causa disso. Eu acho que essa é a melhor forma para você literalmente fazer o colaborador realmente querer cortar o cabelo das crianças ali, como também querer vender, realmente entregar resultado para eles em cima do que você está passando para eles ali.
E criança nunca vem sozinho na barbearia, né? Nunca vem sozinho, é Sempre vem tio, com primo, o tio, pai. com o pai, com a mãe, mas se a mãe gosta, volta pra casa, indica pro maridão. E aí que é as maiores indicações aqui da 23 também é, são de crianças e eu vejo que o layout da sua barbearia contribui muito para isso também. Por não ser uma barbearia, sei lá, toda escura, eu acho que é uma coisa que os donos de barbearia têm que se atentar. A gente via muito há uns 5, 6 anos atrás, muitas barbearias de chão xadrez, parede preta, teto preto, e a 23 a gente vê que foi um grande acerto quando a nossa inspiração foi Smart Fit. Eu tava treinando Smart Fit, eu olhei lá, uma parede amarela, outra parede cinza. Aí eu falei, quer saber? Vou trazer isso aqui para a barbearia. E a gente viu que essa cor um pouco mais receptiva, assim como você tem um azul, daquela cor predominante ali da sua barbearia, acaba que atraiu muito corte, desde o primeiro corte até a melhor idade. Então, isso eu acho que é algo que os donos têm que se atentar também. Não que as barbearias com conceito mais old school, mais escuras, não vão ter clientes, não vão dar certo. Mas se você quer atender um público mais amplo, estão no modelo de negócio mais custo-benefício, como é o caso das barbearias 23, da barbearia do Gilvan Silva, que tem seu preço lá. Hoje, qual é o preço do corte? Tá 40 e 45. 40 a 45. Aqui também tá 40 a 45, 40 de segunda a quarta, 45 quinta a sábado. O ano é 2025, o mês é junho. Pode ser que a inflação mude esse preço quando você estiver assistindo. Mas eu sei a resposta, mas eu queria saber o porquê que você, quando você corta cabelo, você parou faz pouco tempo, né? Parei em dezembro. Parou em dezembro. Mas quando você cortava, o seu corte é mais caro do que a sua equipe? Não. Meu corte nunca foi mais caro do que da minha equipe durante 2 meses. Eu fiz um teste, coloquei R$ 20 mais caro e como eu trabalhava somente em uma unidade, era 2 dias trabalhando nessa unidade, logo quando eu parei que eu aumentei o valor do corte, né? E o que aconteceu foi que eu aumentei até meus ganhos trabalhando nesses 2 dias, que eu já, como era só 2 dias, sempre era cheio. Se eu aumentei esse valor, então acabou que eu aumentei os ganhos e tudo mais. Só que eu acabei diminuindo o faturamento da barbearia. E para mim a barbearia é algo muito sério, né? Por mais que eu dou curso, tudo mais, tudo dentro da barbearia tem que funcionar, principalmente para Uhum. me falar alguma coisa sobre isso na internet. Então, eu vi que começou a diminuir, eu poderia estar falando que meu corte era mais caro, tudo mais para vender curso, só que eu fui e abaixei o valor novamente, porque para mim a barbearia ela tem que faturar bem, né? E Uhum. por que que diminuiu o faturamento? Foi porque eles viam encaixando o tempo todo. Então, Uhum. as outras equipes, a outra equipe, ela já via a forma que eu trabalhava e já compraram a ideia por poucos dias que eu trabalhei lá e eles viram. Então, Uhum. essa barbearia aqui que eu estava trabalhando ainda, eles vindo atendendo ali mais devagar. Eu não podia encaixar. Como é que eu ia encaixar alguém se meu corte era mais caro? Boa. Então não tinha como encaixar. Então eles começaram a ver eu trabalhando mais devagar, eu não podendo mais oferecer fazer os encaixes no dia a dia. E aí Uhum. acabou que aconteceu o quê? O efeito manada na equipe. Automaticamente, mesmo na reunião, falando, explicando tudo para eles, mas eles estavam vendo o Gilvan ali mais devagar, um pouquinho, não Uhum. podendo fazer os encaixes. E eu sempre fui assim, encaixando fazendo uma química aqui, aguarda outra aqui, vou sempre jogando e fazendo as coisas acontecer. E Muito legal você simplesmente falar isso, porque eu sempre questiono a galera da atualidade. Você quer cobrar mais caro no seu corte ou você quer ganhar mais dinheiro? Muita isso. gente tem um sonho e prioriza cobrar mais caro. E quando assim, você tá ali no dia a dia, cara, às vezes não é essa a estratégia para você. Então é legal você abrir que tem essa possibilidade do dono. Ele não, eu também, quando eu saí da operação, eu nunca cheguei a cobrar mais caro no meu preço do corte. Eu saí quando tinha 4 anos e meio de 23, 3 unidades, 23 barbeiros, e eu não cheguei a passar por isso. Eu acho que é válido essa estratégia de cobrar mais caro quando você tem uma sala separada, você tem um Isso. ambiente separado e quando você tem um líder de equipe para quando você for cobrar, você cobrar aquilo que você também faz quase que na mesma proporção. Então, é uma visão minha, eu acho que funciona melhor assim. E eu vejo que seu exemplo foi muito legal, de você ser espelho, você só tá cobrando a equipe que eles sejam. Você inspira, querendo ou não. Então, se você tá cobrando mais caro, levando mais tempo, é difícil você cobrar agilidade, né? É isso. Fica um pouco incongruente. E aí acaba sendo normal. Eu sei que eu não posso encaixar, eu sei que aqueles ali estão marcados, então eu acabo demorando um pouquinho mais ali e tudo mais, porque não vai ter outro para mim estar cortando depois. Né? Sim. Isso aí acaba levando o time a fazer a mesma coisa.
Legal. E aí hoje eu imagino que a barbearia meio que te expulsou, né? Porque GS Line, tanto de curso, eu viajo o Brasil inteiro dando aula. E vindo aí com uma linha mais extensa ainda. Hoje são 18 profissionais barbeiros, mais 3 unidades. Cara, chega uma hora que é muito bonito de ver a carreira dele, ver o quanto ele conquistou, muita coisa através do simples bem feito, o que é de se admirar, ainda mais quando eu vejo muitos barbeiros admirando técnicas muito difíceis. Às vezes eles veem algum palestrante, algum educador vindo com tanta dificuldade, tantos processos num corte, que ele admira esse cara. Quando, na minha visão, ele deveria admirar o quão a didática de alguém que está num palco explicando algo complexo de uma forma muito simples. E é isso que eu tento trazer aqui para o Education. Tentar pegar algo que não é fácil, mas pode ser simples. Então, eu acho que a gente tem que admirar mais isso. Um bom educador, eu acho que é aquele que eu consigo assistir, entender o que ele está falando e chegar no mesmo resultado, chegar no resultado excelente. E você faz isso com maestria, mano. Então, que bom que você não desistiu da técnica Da Tech GS. GS. E eu queria saber se ela funciona só para tesoura, porque a maioria dos seus vídeos são sobre tesoura, ou se ela funciona para degradê também. Então, o degradê, quando você fala em tempo, degradê não porque é máquina, né? Então, somente na tesoura mesmo, cortes maiores. Mas no fade, para mim, quando falo em tempo, a melhor forma de ganhar tempo no fade é não ter pressa. Quando você tem muita pressa no movimento rápido, você vai e volta. Tudo que faz você ir e voltar vai fazer você perder tempo. Essa é a minha visão. Quando eu só vou fazendo alguma coisa, por mais que eu trabalhe tranquilo, eu consigo terminar mais rápido. Hum. E às vezes tem barbeiro hoje em dia, por exemplo, que demora 1 hora para cortar, numa pressa danada. É que ele é perfeccionista. E muitas vezes fala isso. É? E tem outros que demora 20 minutos, tranquilo, calmo. Se for perder cliente por causa de um dos dois, vai perder por causa da pressa. Ninguém gosta de pressa. Realmente vendo todo aquele movimento rápido para terminar rápido. Então não é isso que eu ensino, Sim. não é isso que eu gosto que meus colaboradores fazem, é trabalhar tranquilo, calmo e terminar num tempo legal. E isso só vai conseguir se você, em vez de apertar a tesoura 800 vezes, você aperte 80 durante um corte. Né? Então, O cara aí tem, é muito mais fácil. resumindo, o cara tem que ser perfeccionista sim, só que dentro do tempo Muito. de 30 minutos, máximo. Muito. Então, seja perfeccionista no tempo de 30 minutos e é assim que a gente faz aqui na 23 também, a galera aqui é muito boa, mas tempo é dinheiro, já dizia o seu Madruga do Chapolin lá, time is money, né? O super só eu vou lembrar dessa referência, vai. Mas vamos lá. Olha, quem não segue ainda esse cara, não vacila, né? Poxa, ó, aqui, enquanto eu experimenta que eu já experimentei. Enquanto eu tomo aqui o meu modo 123%, eu quero que você vá lá no Instagram e siga esse cara. Olha, até o energético tá emocionado aqui com a gente. Hum. Segue agora aqui. Se você quer experimentar, vem aqui pro 23 Education, tanto o Líder B quanto o Método 23. Você vai poder experimentar. Ou quem sabe você é o cara que vai estar aqui um dia no BDV Cash. Vai ser uma honra poder fazer parte da sua história, te entrevistar também. Comenta aqui embaixo quem você quer ver aqui também nesse bate-papo. E já seguiu o Gilvan. Agora a gente está chegando na fase final aqui. E agora, para encerrar com chave de ouro o nosso BDV Cast de hoje, eu quero saber qual foi o seu Day One. O conceito de Day One entre os empresários, empreendedores, é aquele seu primeiro dia. O primeiro dia da história do Gilvan Silva como profissional. Porque você falou que você é barbeiro há 17 anos. Há 19 anos. 19 anos. Isso. Mas não necessariamente você é o Gilvan Silva de hoje há 19 anos. Então, qual foi o seu Day One, o seu dia 1? O dia que você falou, agora eu me tornei o profissional Gilvan Silva, educador, um cara com essa visão que eu tenho hoje. Tudo mudou mesmo na minha carreira foi quando eu conheci a Digniza. Foi quando eu conheci a minha Que esposa. ela tá aqui, vai. Não, mas foi mesmo porque ela botou na minha cabeça que eu era capaz, É. né? Então, eu acho que esse dia foi o principal, porque desde quando ela entrou na minha vida, eu trabalhava na barbearia do meu tio ainda, não foi com a barbearia de João Silva, não tinha ainda, e ela ia dentro da barbearia e ela vendo eu educando os colaboradores que entravam para trabalhar lá,
né? Então ela e um outro colaborador começaram a falar comigo para me estar educando e tudo mais. E aí ela começou a correr atrás disso, né? Eu sempre fui muito tímido, então calado, tímido, fazendo vídeo, isso tudo não entrava na minha mente de jeito nenhum. Então acho que o diferencial todo foi literalmente quando eu conheci ela. Ela entrou dentro da barbearia para ajudar a gente lá em todo momento. Caiu no golpe. É isso aí. Caiu no golpe também, né? E comprou toda a nossa ideia, porque desde aí, quando eu comecei a educar, foi quando a minha mente começou a virar mesmo, né, e ter certeza de tudo aquilo que eu passava ali, né, que a gente já tinha resultados ali, eu não era dono da barbearia, mas é eu que treinava a equipe, não só nos cortes, mas também nas vendas do que tinha, né, na época não tinha tantos produtos assim, não tinha tantos serviços nacionais, mas eu acho que literalmente, se eu for dizer o que a mudança que eu tive, foi muito relacionada a ela mesmo. Show. Eu também vou te falar que a 23 mesmo. Aconteceu. Eu não vou falar meu Day One aqui, tanto assim, né? Mas é muito similar o que a gente vive. E eu vejo que é meio que um padrão de empresários de sucesso. Sempre eles têm o princípio da família, o princípio de honrar ali o seu casamento, numa geração que a gente vê que parece estar perdendo o sentido do que é a real função de um casamento, para que é um casamento, que ele tem que ser para sempre, é de se admirar isso. E da hora demais contar com você nesse episódio, mano. Isso, mano, tamo junto. Aqui. Muito obrigado pelo convite. Você que tá querendo mais, vai aí no perfil aí do Geração BDV, se ainda não tá disponível, logo vai estar disponível mais um episódio com o Gilvan, que aí é o Case Master, em uma mesa, onde a gente vai abordar exclusivamente o tema ticket médio. Então lá vai ter muitas estratégias para você também mandar esse vídeo para os seus colaboradores. E seja sempre bem-vindo aqui, mano. Tenho certeza que você vai voltar muito em breve aqui. Eu quero ver você aqui de novo. Foi uma honra, mano. Vai ser um prazer estar voltando aqui novamente. E um abraço aí para todos vocês. E é isso, bora pra cima.